estudante de letras da UFMG, faço parte da ANEL, Assembleia Nacional de Estudantes Livres. Vim aí para apoiar o ato de vocês. A gente também está junto lá no UFMG. Na UFMG também esse corte de verbas de 3 bilhões foi retirado da educação. Também está tendo impacto lá, 10% do orçamento da UFMG ficou prejudicado. Está faltando professor, a condição do ensino está cada vez pior. E a gente sabe que esse problema, o corte de verbas sobre a educação e sobre as outras artes sociais é um problema nacional. É uma coisa que está acontecendo em todo o país. E em todo o país há estudantes como vocês, ocupando as ruas, fazendo protestos, fazendo manifestações. Um exemplo disso foi o ato que aconteceu no último dia 3, lá em Brasília, em frente ao PEC, que estudantes, professores, docentes do ensino superior e servidores federais, da FASUB e de outras organizações. Esse ato resultou numa reunião com o MEC lá em Brasília, onde a ANEL participou junto com os setores da esquerda da UNE, em unidade aí para defender de fato a titulação desse corte de verbas. A gente sabe que existem organizações estudantis que defendem aí publicamente 10% do PIB para educação, mais investimento, etc. Mas algumas têm se calado, e é muito importante refletir sobre isso. Algumas têm se calado quanto ao corte de verbas, e esse é um problema central para nós hoje. É por isso que está tendo ameaça de demissão de professores no Cefet, é por isso que o UFMG está sofrendo com a queda da qualidade do ensino. Então, só que a gente se unificar nacionalmente, em todo o país, a gente vai conseguir barrar esse corte de verbas e vai conseguir, de fato, mudar a educação no país. Então vamos seguir em luta, a ANEL com vocês, porque dá ideia.